15º do jejum de Daniel, e hoje nós vamos falar no capítulo 7 de Daniel. Eu vou ler o capítulo todo. É um capítulo muito intrigante, porque ele fala das visões, quando Daniel começa a ter as visões escatológicas, né? O sonho sobre os 4 animais. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante de seus olhos quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como um homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir, apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como lã pura, e o seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Continuei olhando, por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Ninguém quis saber a respeito
também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas em meu coração. É um texto muito dinâmico, com muitas revelações que são como incógnitas, como se falando em metáforas, né, em parábolas que não fazem muito sentido para nós. Mas uma coisa é certa, né, é muito clara nesse texto, que esse quarto animal, que se levantam 10 chifres, e depois se levanta um chifre com olhos humanos e boca e fala com arrogância contra o Altíssimo, é muito claro que é o reino do Anticristo, que é um reino que vai perseguir os santos do Altíssimo, e fala que eles serão entregues na mão dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. E alguns estudiosos de escatologia dizem que é exatamente o tempo da grande tribulação, da tribulação ou da grande tribulação, mas fala exatamente sobre o tempo em que o anticristo vai reinar. Nós estamos vivendo as dores, né? Onde muitas palavras proféticas têm se cumprido, onde nós temos visto realmente Israel como relógio de Deus se posicionando nesse relógio do fim, e nós, como servos do Altíssimo, já estamos vivendo esse tempo de perseguição. Se você acha que não estamos vivendo esse tempo de perseguição, então procura saber o que está acontecendo com os cristãos no Oriente Médio, né? Ali naquela região ali da Síria, na região até do próprio Irã, o que está acontecendo com os cristãos na África. Quantos estão sendo mortos dia a dia, simplesmente por rejeitarem o islamismo e se converterem à fé cristã. Estamos vivendo essa perseguição terrível e implacável. Mas o que chama a atenção nesse texto de Daniel é que mesmo diante de um cenário de desolação, de perseguição, de destruição e de morte, alguns versículos se destacam, e esses versículos são o versículo 13: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória e o reino para as pessoas de todos os povos, nações e língua o servisse.
e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui fala claramente da segunda volta de Jesus, vindo entre as nuvens, com grande poder e glória. E no 18 fala, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. E no versículo 27, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Nós, como filhos do Altíssimo, temos que crer nessas promessas de que todo esse mundo ele vai ser um mundo transformado. Jesus vai vir para reinar no milênio e ele vai estabelecer o trono dele. Quando fala aqui do ancião de dias, um trono de fogo, um trono com rodas de fogo e que saía lavas, né? Um rio de fogo desse trono. Está falando sobre o trono do julgamento, onde todos os povos, todas as nações, toda língua toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Rei, diante de Jesus, que é o Senhor, o Rei dos Reis. Então não importa o que esteja acontecendo agora. Não importa o que as notícias dizem, não importa o que esse ou aquele presidente, aquele de lá, não importa. Tudo está debaixo da autonomia, da soberania, do poder eterno do nosso Deus. Nada sai do controle de suas mãos. Então nós temos que nos posicionar, buscar em Deus, no Espírito Santo de Deus, qual é a palavra profética que ele tem para a nossa vida neste tempo e nos posicionarmos para sermos este canal por onde vai fluir o poder de Deus nesse tempo. Nós temos vários exemplos na história bíblica de homens e mulheres que se posicionaram diante do Senhor e fluíram como esse canal de poder do nosso Deus. Nós temos que viver essa realidade espiritual. É para isso que o Senhor nos chama, para nos posicionarmos como reis e sacerdotes, para sermos este canal do fluir do poder de Deus neste tempo do fim. Se você se sente chamado como rei e sacerdote do reino do Altíssimo e quer se colocar hoje como um canal do fluir do poder do nosso Deus, se una agora em oração comigo. Feche os seus olhos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante do teu alto e sublime trono, Senhor. Nós nos colocamos e nos humilhamos diante da tua majestosa presença, do teu infinito poder, Pai. E nós te pedimos que o Senhor arranque de nós todo espírito de medo, todo espírito, Senhor, que é contra o fluir do teu espírito nestes dias. E te pedimos, Senhor, nos capacita para esta obra profética que o Senhor tem para fazer neste tempo, para estabelecer o teu reino, para estabelecer a tua igreja, para estabelecer a tua noiva, Senhor, neste tempo do fim. Dá-nos, ó Deus, discernimento de espíritos, para que possamos, ó Pai, discernir através da geopolítica, através dos fatos que têm acontecido neste tempo, o mover do teu Santo Espírito, o mover profético, Senhor, e caminharmos não por vista, mas caminharmos, ó Deus, nos lugares altos, nos lugares aonde o Senhor nos coloca, Pai, para nos levantarmos como voz profética neste tempo, Senhor, estabelecendo o teu chamado, estabelecendo a tua vontade e o teu poderoso decreto para este tempo, Senhor, o decreto para as nações, o decreto, Senhor, para o Brasil, de que o Brasil é um celeiro das nações, o celeiro do avivamento, e nós estaremos enviando, Senhor, para todas as nações, esta semente do avivamento, apregoando o ano aceitável do Senhor, fazendo a colheita, Pai, a grande colheita, Senhor, de almas para o teu reino,
reino, Senhor, e assim preparar a tua volta, Jesus, a tua volta que será vista a olhos nus, vindo, ó Deus, nos céus, Pai. Prepara-nos para isso, Senhor, e que não tenhamos medo, mas tenhamos ousadia no teu espírito, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer em nós e através de nós. É o que eu peço no teu santo e poderoso nome. Amém, amém e amém.